E começamos esta edição do Jornal da Pampa falando de um crime brutal. Na última segunda-feira foram encontrados 2 corpos esquartejados dentro de sacos plásticos e caixas de papelão em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Inicialmente, a polícia acreditava que se tratava de uma mulher adulta e de um menino. E hoje foram revelados novos rumos da investigação. Os 2 corpos são de dos casos mais misteriosos e complexos já registrados. As crianças e as pessoas que foram sacrificadas no ritual. Nós não podemos ser ingênuos e nem hipócritas. Se ele fez isso, tem experiência, ele fez isso por todo o Brasil. Testemunhas confessaram que a história toda foi inventada em troca de dinheiro. Em dezembro passado, Silvio foi preso suspeito de liderar um ritual que teria sacrificado 2 crianças em Novo Hamburgo, região metropolitana de Além de discriminação, uma perseguição religiosa caracterizada em crime na Constituição Federal. Olá, eu sou Alexandre Everton, seja bem-vindo ao Serialcast e esse é o caso dos corpos de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade que fica a cerca de 42 quilômetros de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Possui aproximadamente 247 mil habitantes e o seu nome remete à cidade alemã de Hamburgo, em razão da grande concentração de imigrantes alemães que passaram a habitar a cidade em meados do século XIX. De acordo com o levantamento do IBGE, a cidade possui uma maioria católica, cerca de 60% dos habitantes, e em média 30% da população se considera evangélica. A subdivisão da cidade compreende vários bairros na região urbana e uma área na zona rural chamada Lomba Grande, que é localizada a 15 quilômetros do centro da cidade e que abrange cerca de 156 quilômetros quadrados, ou praticamente 2/3 da área territorial de todo o município. E foi nessa área que em 4 de setembro de 2017 foram encontrados pedaços de 2 corpos humanos jogados em um matagal. Salve galera, tudo bem? Aqui é o Alexandre com vocês. Espero que vocês estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. E hoje eu tô aqui sozinho, não tive nenhum convidado para esse episódio, mas eu vou falar para vocês sobre o caso dos corpos de Novo Hamburgo. É um caso que teve uma repercussão muito grande na época e é um caso também que eu acho muito importante a gente falar agora, até porque a gente tá tendo aí um hype, né, uma alta do caso Evandro, onde consta tortura, onde consta um erro grotesco da justiça e da ação da polícia, né? E esse caso, ele se parece muito com o caso Evandro nesse sentido. Esse caso começou por volta das 10 horas da manhã do dia 4 de setembro, quando o cara estava recolhendo lixo na beira da estrada na rua Porto das Tranqueiras, lá em Novo Hamburgo, quando ele encontrou uma sacola azul e algumas caixas de papelão que estavam jogados ali na beira da estrada. Ele deu uma olhadinha e ele notou que dentro dessas caixas havia um tórax humano. O cara ficou muito assustado e tal, e chamou a polícia. A polícia foi até o local para averiguar a denúncia. Quando os policiais chegaram lá no local, eles viram que realmente se tratava de um tórax humano, que a princípio eles acharam que era de uma mulher, mas aí posteriormente descobriram que se tratava de uma menina. E aí com a chegada dos técnicos lá do Instituto Geral de Perícias, né, o IGP, essas caixas então foram abertas e eles viram que se tratava de partes de alguns corpos humanos. Na verdade era um corpo de um menino e de uma menina. Mas ainda estava faltando algumas partes desses corpos, né? A cabeça, por exemplo, os 2, né? E eles fizeram uma breve inspeção ali rapidinho. E aí julgaram que devido à condição de conservação desses corpos, que já estavam em estado de putrefação, possivelmente eles foram mortos em um outro local e posteriormente foram desovados ali. Nesse local era um local ermo, um bairro assim meio afastado, então não tinha câmera de segurança no local. O vizinho mais próximo do local ali estava a cerca de 500 metros, né?
E por se tratar de uma estrada de chão, né, uma estrada de terra, a identificação de possíveis marcas de pneus era praticamente impossível. E aí 2 dias depois a polícia divulgou mais algumas informações que a perícia passou para eles, né? Em uma análise que foi feita lá pelos peritos, eles descobriram que se tratava de corpos de 2 crianças, uma menina e um menino com idade entre 8 e 12 anos. Os sacos em que se encontravam essas partes desses corpos estavam dentro de caixas de papelão de uma marca de sabão que não era comercializada naquela região. Mas assim, mesmo com a falta de algumas partes desses corpos, foi possível a coleta das digitais das crianças. Entretanto, pelo fato de serem crianças, era muito improvável que eles possuíssem algum tipo de registro em algum banco de dados. Numa entrevista no dia 7 de setembro de 2019 para uma matéria do portal G1, o delegado titular do caso, Rogério Baggio, ele era o titular da primeira delegacia lá de Novo Hamburgo. Ele alegou o seguinte, abre aspas, pode ser o sacrifício por parte de uma seita, um crime de vingança de uma facção contra outra, tendo em vista a violência bárbara com a qual as quadrilhas têm atuado, obrigando as pessoas a cavarem a própria cova antes de serem mortas. Pode ser um crime passional, enfim, trabalhamos com todas as hipóteses, fecha aspas. Ainda questionado pela reportagem, né, sobre essas caixas de papelão, ele alegou que elas eram produzidas lá em Pernambuco e que, segundo a fábrica, não eram comercializadas no Rio Grande do Sul. E por conta desses indícios aí que eles levantaram, ele aventava até o fato de talvez esses corpos nem serem de gente do Rio Grande do Sul, né? Poderia ser de alguém que foi desovado ali por algum motivo. E aí na manhã de 18 de setembro de 2019, a polícia encontrou mais partes de corpos ao lado de uma rodovia a cerca de 500 metros, onde foi encontrado os primeiros pedaços. E aí 10 dias depois, teve o exame de DNA que foi feito pela perícia, né? E aí eles apontaram que os corpos eram realmente de 2 crianças, um menino entre 8 e 9 anos e uma menina de no máximo 12 anos. E a menina, ela possui alguns ferimentos de quem tipo desperta no momento da morte ali, como tipo tentando se defender. E o garoto, ele tinha 5,6 decigramas de álcool no sangue, o que seria o suficiente para deixar ele à beira de um coma alcoólico, né? Esses exames atestaram também que as 2 crianças eram filhos da mesma mãe, entretanto não tinha como confirmar a identidade deles ainda, mas o exame de DNA revelou que eles eram realmente filhos ali da mesma mãe. Nesse momento, segundo o que o delegado Rogério Baggio disse, as investigações travaram, né? Porque até esse momento não havia nenhum indício de que poderia ser o autor do crime ou do que realmente poderia ter acontecido. Eram poucas informações para conseguir desvendar esse mistério, né? Segundo o que o delegado Rogério Baggio ele deu depois, posteriormente, lá em outubro de 2017, né? Posteriormente é um pouco redundante, né? Mas ele deu um depoimento em 2017, né? Segundo o que ele disse, o delegado da 2ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, chamado Moacir Firmino, entrou em contato com ele e disse o seguinte, cara, abre aspas, né? Eu destapei toda a bronca, que no jargão policial quer dizer que ele descobriu toda a verdade. Esse Moacir Firmino, ele alegava que ele sabia quem foi, por que foi, quanto custou e quem eram as vítimas. E aí nesse momento, o Rogério Baggio falou maravilha, foi até a delegacia dele junto com outros 2 policiais para ouvir a história que esse Moacir Firmino tinha para contar, né? Esse delegado da 2ª Delegacia lá. E foi então que o Moacir descreveu para ele o que ele tinha apurado. Segundo o Moacir Firmino, o caso se tratava de um ritual satânico, onde aquelas crianças foram mortas em oferta um ritual de prosperidade, e que aquilo havia sido encomendado por alguns empresários da cidade. O Rogério Baggio perguntou para ele então a procedência dessas informações, sendo que até o momento não tinha nenhuma testemunha, né? E aí o Moacir respondeu que ele teve uma revelação divina que foi contada por 2 profetas. E aí o Rogério Baggio disse para ele, cara, não tem como a gente pedir pro juiz a prisão dessas pessoas baseada em uma revelação divina, né? E a gente também não pode misturar o religioso com o jurídico. E o Moacir continuou contando que as crianças elas eram argentinas, né? Ele tinha até o nome das crianças que tinham um sobrenome em comum. Além disso, ele mostrou 2 fotos dessas tais crianças para o delegado, Rogério, né? E aí o Rogério Baggio ficou meio desconfiado, né? E ele chamou uma policial que trabalhava com ele lá de nome Ana para verificar essas informações.
E aí, após um breve período, né, que essa policial chamada Ana teve ali para investigar, ela retornou com a constatação de que não havia nenhum grau de parentesco naquelas crianças, né, que ele apresentou as fotos ali. E que o sobrenome em questão, ele era muito comum naquele país, mais ou menos como o Silva é aqui no Brasil. Se eu fosse parente de todos os Silvas aí, eu tava bem ou mal. Diante dessas informações, o delegado Rogério Baggio ele se viu novamente sem perspectiva de resolução desse caso e voltou para a linha inicial dele. Ele disse alguma treta ali na guerra do tráfico, né? Com aquela Bárbara que estava acontecendo, que acontece direto, né? A gente sempre recebe vídeo no WhatsApp aí, daquelas mortes meio cabulosas lá, né? Então ele partiu desse princípio. E aí, em 11 de dezembro daquele ano, 2017, o delegado Rogério Baggio saiu de férias. E então, o delegado Moacir Firmino, o dono dessa teoria, né, do ritual satânico, assumiu no lugar dele no dia 19 de dezembro. E foi aí que o caso teve uma grande reviravolta. Mas antes de eu contar essa reviravolta, vou chamar um comercial rapidinho aqui, um recadinho rapidinho para vocês, não sair daqui bem rapidinho, que a gente já volta com o caso. Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton do podcast Serialcast. Tô passando aqui rapidinho para te dar um recado a você, nosso querido ouvinte do Serialcast. Se você tem vontade de apoiar o nosso trabalho, é muito fácil, é só você ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast e com uma ajudinha ali de no mínimo R$5, você consegue ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação e continuar bancando o projeto Serialcast. Beleza? Então, se você tem vontade de ajudar a gente a se tornar um apoiador, é muito fácil. E a recompensa que você tem por fazer isso é fazer parte do nosso grupo agora secreto, lá do Serialcast, e o grupo tá bombando, tá muito legal. É o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você tem vontade de participar dessa comunidade que cresce a cada dia, é só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast. Em 11 de dezembro daquele ano, o delegado Rogério Baggio saiu de férias. Então, o delegado Moacir Firmino, que era o titular da segunda delegacia lá de Novo Hamburgo, assumiu o lugar dele. Ele assumiu no dia 19 de dezembro. E aí, no dia 8 de janeiro de 2018, o delegado substituto do caso, Moacir Firmino, convocou a imprensa e deu uma revelação bombástica. A resolução do caso dos corpos de Novo Hamburgo, numa operação que ele chamou de Operação Revelação. Segundo o delegado, tratava-se de um caso de ritual satânico, onde dois empresários da cidade, de nome Jair da Silva e Paulo Ademir Norbert da Silva, contrataram Silvio Fernandes Rodrigues, que ele era o dono de um templo chamado Templo de Lúcifer, lá em Gravataí. Então eles contrataram ele para um serviço religioso, buscando a prosperidade financeira, e pagaram R$25 mil por esse serviço. Esse ritual seria, na verdade, uma oferenda de sangue ao deus Moloch, uma suposta divindade pagã, que na Bíblia é associada a rituais que envolvem sacrifícios de crianças. E ainda de acordo com as investigações do delegado Moacir Firmino, para que eles obtivessem sucesso nesse ritual, seria necessário o sacrifício de 2 crianças, que no caso foram sequestrados lá na Argentina por um argentino chamado Jorge Adrián Alves. E também, segundo o que relatou Moacir Firmino à imprensa naquele dia, além dos empresários Jair e o Paulo Ademir, o dono do templo, né, do Templo do Lúcifer, o Silvio Fernandes, e do argentino Jorge, que foram presos, mais 2 pessoas foram presas também, que é o filho do Silvio, chamado Andrei, e o Márcio Miranda Brustolin, que ele foi acusado de ser uma espécie de um auxiliar nos rituais, né? E eu vou colocar para vocês aqui um trecho da polêmica entrevista do delegado Moacir Firmino, porque aquela história, se eu te contar, você não acredita. Então, ouçam aí. Nós acreditamos que as crianças foram sacrificadas lá no templo de Lúcifer, em Morungaba. E nós encontramos esses cavaletes, são amarradas no ritual. Encontramos, é uma prova contundente, um indício de prova contundente e prova. E também, lá em Morungaba, nós acreditamos que lá foi o sacrifício último, que foram mortas as crianças e as crianças foram picadas
e colocada no freezer para guardar o tempo que é dado de 7 em 7 dias para o ritual. As testemunhas falam de como foi esse ritual, do que viram, pessoas que enxergaram todo o processo? Falo isso está bem caracterizado e bem individualizado. Como aconteceu esse ritual? Como aconteceu as fases do ritual? O que foi feito? São várias fases, né? São várias fases. Primeiramente, numa igreja de Novo Hamburgo, da Santo Afonso, ele tem que renunciar a Jesus Cristo na frente do altar com a Bíblia e colocar sangue dentro. Foram aprendidas várias Bíblias. Nós vamos analisar, nós temos que achar esse sangue e comparar, pedir para a justiça o DNA do sangue de Jair da Silva. O que os laudos apontam em relação à ingestão de bebida alcoólica, a algum tipo de abuso que as crianças tinham sofrido? Só o menino, abuso não consta ali. Havia álcool no sangue do menino? O menino, eu já disse até a quantidade, 5,... É só para recapitular algumas coisas, só para facilitar a nossa edição, delegado. Tá. Isso. Quanto de álcool no sangue? 5,2, se não me engano, é muito álcool e nenhum adulto suportaria isso e entraria em coma alcoólica. E logo após, se não for atendido por médico com glicose, a morte. Sobre a identidade das vítimas, então, eu queria que o senhor recapitulasse essa questão do DNA, das informações que o senhor mandou buscar em outros estados e até mesmo na Argentina. Não chegaram, algumas chegaram e outras não chegaram ainda, eles estão ainda pesquisando e buscando. Inclusive, a consulados da Argentina e do Paraguai que ligaram para nós, tem muitas crianças desaparecidas também que ligaram e que vão verificar nos seus bancos de dados. Por que o senhor acredita que as crianças vieram da Argentina? Porque foi levado um carro para lá, o argentino é de lá, e ele é braço direito do Jair, e ele tem passagem lá pela Argentina, conhece toda a Argentina, e nós acreditamos, não quer dizer que nós vamos comprovar, mas acreditamos que ele e mais um outro foram que trouxeram as crianças para cá. O bruxo teria cometido outros rituais como esse? Nós acreditamos que sim, que foram vários, ele tem muita experiência. Tanto que tem uma pessoa que ligou para ele e queria contratar um ritual. Ele disse que era 25 mil, mas as crianças tinham que ser da mesma família. E ele disse que me marcou num lugar para se encontrar. Ele disse, não, vem aqui em Morungaba, espera no centro de Morungaba. Durante essa entrevista, o Moacir Firmino ele exibiu uma capa preta e uma máscara de cachorro, que segundo ele foram utilizados durante esse ritual, além de várias bíblias, que foram encontradas queimadas lá no Templo da Prosperidade, o Templo de Lúcifer, de propriedade do Silvio Rodrigues. E aí, diante da repercussão da prisão, a prisão dos acusados ali, dessa bombástica coletiva que ele fez, o delegado titular que então estava de férias, o Rogério Baggio, ele estava lá em Foz do Iguaçu. Ele viu aquilo e falou, meu Deus, como que aconteceu isso? Ele resolveu retornar para Novo Hamburgo. Quando ele chegou lá, ele passou o dia 8 e 9 de janeiro estudando o inquérito, do caso ali que havia sido elaborado pelo Moacir Firmino. Então ele intimou uma testemunha de nome José Pereira, que segundo o inquérito foi quem disse ter visto parte do ritual enquanto trabalhava em uma obra ali próxima ao templo. Ele foi lá e confirmou todo o depoimento dele, que foi dado anteriormente para o delegado Moacir Firmino, Falou para o Rogério Baggio, não, foi isso mesmo que aconteceu e tal. E aí nesse momento apareceu uma nova testemunha chamada Cláudio Miro, que ele era chamado de Cláudio pelo Moacir. Que segundo o que constava lá, ele também estaria trabalhando naquela obra. E ele alegou que ele viu uma caminhonete vermelha, onde estariam os empresários Jair da Silva e o filho dele, e viu eles deixando os corpos ali na estrada, da mesma maneira que eles foram encontrados. Mas tinha um ponto no inquérito que havia uma certa divergência. Os 6 acusados, todas as pessoas ali que estavam acusados, eles eram conhecidos ou parentes. Mas nenhum deles tinha qualquer ligação ou sequer conhecia o Silvio Rodrigues, que era o dono do templo, que passou a ser chamado de bruxo. Então, ele pensou, mas beleza, o pessoal se conhece ali, tem o convívio, pode ser que eles tenham cometido algum crime comum, mas o que esse Silvio tem a ver com o caso? Foi então que apareceu uma nova testemunha chamada Ismael, que ele alegou que ele trabalhava no mercado
E ele teve uma conversa com o Jair, né, o empresário que estava sendo acusado ali, e aí disse que estava num momento de dificuldade financeira e tal. Aí o Jair falou para ele, cara, eu vou te arrumar um trabalho, beleza? E vamos até um lugar ali. E levou ele lá no templo do Silvio, segundo o depoimento desse Ismael. E aí foi nesse momento que o Ismael se tornou o elo que faltava para ligar os outros 6 acusados ao Silvio Rodrigues, né, ao bruxo, como eles passaram a chamar ele. E todas estas testemunhas aí do caso levavam a crer que realmente essa história era real, cara. Inclusive, as inscrições dos locais batiam muito com a verdade, né? Eles fizeram buscas lá no templo do Silvio, né? Foi encontrado um manual de ritual satânico onde fazia menção a sacrifício com criança. E esse manual estava chamuscado, como tipo uma tentativa de queimar ele para apagar uma possível evidência. Fizeram testes com luminol, né, que é aquela substância que brilha quando ela encontra sangue, né? Para quem assiste CSI aí. E havia sangue ali por todo o local. O luminol iluminou o lugar inteiro. Mas, posteriormente, eles descobriram que esse sangue, na verdade, era sangue de animais, né? O delegado Rogério, ele deu um depoimento depois, né, num inquérito futuro. E ele relatou que até esse momento ele estava ficando convencido de que aquela trama ali era realmente verdadeira, né? Até que o Cláudio Omírio, a segunda testemunha que apareceu, que havia alegado que estava na obra e tal, afirmou também no depoimento dele que junto dele ali no dia tinha um cara chamado Guilherme. E foi nesse ponto que o Rogério Baggio encontrou uma inconsistência que criou uma grande reviravolta no caso. Esse Guilherme, ele era um médico lá de Santa Catarina e dono de uma clínica. E aí o Cláudio Omírio reconheceu ele numa foto, né, de um auto que tinha lá de auto de reconhecimento, mas não tinha nada a ver com o Guilherme da vida real, né, conforme o Guilherme que ele tinha relatado. E o Rogério Baggio pensou, porra, meu, o cara ele é médico lá em Santa Catarina, dono de uma clínica, o que esse cara estava fazendo? Uma obra aqui, né? E aí o que ele fez? O Moacir Firmino então viu aquilo ali. Ele chegou, deu uma conversadinha ali entre os dois, entre o Moacir Firmino e o Rogério Baggio. Falou, cara, fazer o seguinte, vamos jogar essa foto aqui do Guilherme fora e tal, esse auto aí, rasga ele, que a gente continua. Aí o Rogério Baggio pegou, porra, tem alguma coisa errada aí, cara. O que ele falou pra um policial que trabalhava com ele? Ele falou, ó, pega essa pasta aqui, esconde ela. Não joga fora, esconde ela. E o Moacir voltou, e aí, jogou fora? Não, joguei, beleza. Aí o Moacir falou, então beleza, eu vou lá pra Santa Catarina buscar esse verdadeiro Guilherme, que ele vai vir aqui prestar esclarecimento e tal. O Rogério Baggio falou, beleza. Aí ele, aproveitando a ausência do Moacir Firmino, o Rogério Baggio foi lá e conversou com a esposa do Cláudio Omírio. E aí, no meio da conversa deles ali, essa esposa do Cláudio Omírio falou, não, cara, ele nunca trabalhou em obra nenhuma. Aí o Rogério Baggio pensou, bom, tô começando a pegar aqui então o fio da meada, né? E aí ele foi até um ferro velho, onde o Cláudio Omírio estaria, para conversar com ele também, né? E quando ele chegou no ferro velho, quem atendeu ele foi um homem lá, que era o dono do ferro velho. E aí ele viu o cara ali, né, o carro da polícia e tal, sabia que era um delegado. O cara cumprimentou ele, falou, oi, o Moacir, ele foi para Santa Catarina? Aí o Rogério Baggio pensou, pô, como é que esse cara sabe disso, né? Porque, pô, o cara tava no ferro velho, ele não sabia nada sobre a investigação. E ele sabia que o Moacir tinha ido pra Santa Catarina. Ele pensou, bom, esse cara deve saber de alguma coisa, né? E esse homem, que perguntou pra ele, era um cara chamado Paulo Sérgio Lemen, que era o dono ali do ferro velho. E aí eles pegaram o Cláudio Omírio e tal, fizeram ali uma conversa com ele. Esse depoimento dele durou cerca de 2 horas. Então o Cláudio Omírio começou a perceber que o Rogério Baggio já tinha descolado a história, resolveu admitir que ele realmente estava mentindo. Segundo o que o Cláudio Omírio disse, esse cara, o Paulo Sérgio Lemen, o dono do ferro velho, ele havia pedido para ele mentir, né, que ele deveria reconhecer quem fosse preciso, dizer que, criar o álibi, né, dizer que vira o pessoal na caminhonete vermelha e tal. E ele foi lá na delegacia, na época do inquérito que estava sendo movimentado pelo Moacir Firmino, e contou a história conforme o Paulo Sérgio Lemen havia contado para ele. E aí o Rogério Baggio, o delegado, foi lá então atrás da primeira testemunha, que foi o José Pereira, né? A essa altura, o José Pereira ele já estava num programa de proteção às testemunhas chamado Protege. Tanto que ele teve que agendar com o Protege para conseguir
esse depoimento. Então essas duas testemunhas, o José Pereira e o Cláudio Miro, eles haviam recebido do Paulo Sérgio Leme a promessa de que se eles contassem no depoimento deles a história que ele havia inventado, eles seriam inscritos nesse tal programa Protege que realmente existe. Só que ele deu uma adicionada ali, ele falou, não, vocês entrando nesse Protege, vocês vão receber moradia, alimentação, além disso, R$3.000 por mês na boaça e vão ter também proteção policial. E aí você pega um pessoal humilde ali, que tá com uma vida um pouco difícil, o cara pensa, pô, cara, eu vou encostar meu burro na sombra, vou entrar nesse Protege aí, né? Vou lá contar umas mentirinhas, vou ter casa, comida, R$3.000 por mês, e além disso vai ter sempre um policial na minha porta ali me protegendo. O que era mentira, né? Esse programa Protege, ele existe, mas ele não é essa mamata toda, né? Ele é voltado à proteção da testemunha mesmo, né? Foi então que o delegado Rogério Baggio falou, bom, tem a outra testemunha lá, o Ismael, que é o elo de ligação entre os acusados e o bruxo Silvio, e ele descobriu que o Ismael, na verdade, era filho do Paulo Sérgio Leme. Aí o Rogério Baggio falou, bom, a casa caiu. Ele foi lá e pediu a revogação da prisão dos acusados, né? E pediu já imediatamente a prisão do Paulo Sérgio Leme e a condução coercitiva do Ismael, filho dele, para que ele fosse depor lá, né? E eles fizeram lá umas buscas pela casa do Paulo Sérgio, onde encontraram um boné da polícia, que segundo o Paulo Sérgio Leme, era de propriedade do Moacir Firmino. E o Ismael lá no seu depoimento, ele também contou que havia mentido a pedido do pai dele, né? E aí o delegado Rogério Baggio falou, bom, eu preciso extrair tudo que esse Paulo Sérgio Leme sabe, porque ele acabou de se tornar aqui a peça central dessa trama, né? A gente tem que saber tudo que esse cara tinha a dizer. O delegado Moacir Firmino, ele já havia sido candidato a vereador na cidade, e o Paulo Sérgio Leme havia trabalhado para ele como cabo eleitoral. Foi quando eles desenvolveram ali uma amizade. O Moacir então chegou um dia nele e contou a história, né, que ele tinha elaborado, falou, cara, eu tô com uma história aqui, eu preciso que você arrume umas testemunhas para corroborar essa história. E aí o Rogério Baggio, ouvindo essa confissão, foi lá e passou o caso para a Corregedoria da Polícia, né, eles passaram a investigar ele e tal. E nessas investigações, eles encontraram lá na residência do Moacir Firmino um exemplar do livro, né, um exemplar igual àquele que foi encontrado no templo que ele havia mostrado lá, com a citação do ritual grifada. Ou seja, ele deu uma estudada ali antes no livro, falou, bom, tá aqui, é aqui que a gente vai mostrar lá. E aí, em 27 de março de 2018, o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o delegado Moacir Firmino, contra o Paulo Sérgio Leme e contra mais um inspetor que foi acusado de ajudar o Moacir. Na verdade, foi um policial que assinou ali a apreensão dos acusados. O delegado Moacir Firmino foi condenado a 6 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunhas, e teve o cumprimento da pena dele sob o regime semiaberto. Já o Paulo Sérgio Leme foi condenado a 4 anos e 12 dias de reclusão, também podendo ser cumprido em regime semiaberto. E já esse outro inspetor de polícia, né, ele foi absolvido porque ele não teria autonomia suficiente para falsificar sozinho os documentos, né, que estavam constando ali nos autos do inquérito. E acabou sendo afastado da corporação em 2018. Além dessa condenação, o delegado também passou a responder a um procedimento interno disciplinar que ainda não foi finalizado, né? E teve um fato que ajudou nesse atraso. Eita, tocou o violãozinho, é bomba, hein? Mas aqui falando sério, o caso que fez atrasar essa condenação, né, esse procedimento interno, aliás, do delegado foi o seguinte. No dia 14 de dezembro de 2020, o Paulo Sérgio Leme, que era considerado a testemunha-chave do caso, foi morto com uma facada no pescoço, próximo à casa onde ele morava. Segundo o parente dele, ele foi chamado por alguém na sua casa ali, bateram palma, chamaram ele, que possivelmente conhecia ele, porque ele saiu para atender, tranquilo e tal, e então ele foi encontrado morto momentos depois. Antes da morte dele, o Paulo Sérgio Leme gravou um vídeo e colocou numa rede social, onde ele dizia que vinha sendo acusado de estupro de uma criança na cidade onde ele morava,
mas que era inocente e que por isso ele estava temendo pela própria vida. Esse vídeo ele foi publicado, né, numa rede social apenas 5 dias antes da sua morte. E referente aos corpos que foram encontrados, até hoje ninguém sabe quem são essas crianças. Não existe uma solução para isso. Eles encontraram algumas cabeças algum tempo depois, em outubro, se eu não tiver engano, não, novembro de 2017, na cidade de São Leopoldo, mas eles não conseguiram confirmar se essas cabeças que foram encontradas foi assim uma distância muito grande e não conseguiram confirmar se realmente fazia parte desses corpos. Eu não encontrei essa informação. Eu sei que essas 2 crianças foram enterradas como indigentes, em valas comuns assim, e até hoje não há uma solução para esse caso. Dos 6 acusados por esse caso dos corpos de Novo Hamburgo, somente o Silvio Fernandes Rodrigues veio a público comentar sobre o caso. Numa entrevista que ele deu para o SBT na época, ele relatou como é que foi a prisão dele. Então eu separei aqui alguns pedaços aqui dessa entrevista para a gente ter noção do que aconteceu com ele, da bárbara que fizeram com ele, simplesmente por uma maluquice de um delegado que era um fanático político, né? E que quis aí de alguma maneira talvez crescer dentro da igreja dele, ou sei lá, ninguém consegue entender quais foram as reais motivações do Moacir Firmino em criar toda essa trama e prejudicar a vida de outras 6 pessoas que eram inocentes nesse caso. Então eu vou colocar aqui alguns trechos da entrevista que o Silvio Rodrigues deu para a repórter Débora de Oliveira do SBT na época. Dia 27 de dezembro de 2017, eu estava organizando o templo na minha casa para um ritual que ia ser feito à noite. De repente, me deparei com a polícia adentrando os portões do meu templo, da minha casa, né, é um espaço muito grande e os portões ficam abertos. Naquele dia ficaram abertos, eu nunca deixo aberto, mas naquele dia ficou aberto o portão e adentrou a polícia. E eu, sem entender, eu aguardei eles, né, na escadaria do templo, aguardando a chegada deles, para ver o que eles queriam, né. E como foi a abordagem deles contigo? Sinceramente, na primeira abordagem, sou Deus e vim prender Satanás, segundo o delegado Moacir Firmino. Depois veio o documento, né, o auto de prisão, já me algemaram, já me colocaram dentro do camburão. Nessa entrevista ele também cita que ele sofreu uma grande perseguição na época, né, aquela história do bruxo, aquela história do pânico satânico, né, história muito parecida até com do caso do Oswaldo Marceneiro, né, do caso Evandro. Muito triste o que aconteceu com a vida da pessoa que foi acusada falsamente de um crime simplesmente pelas opções religiosas dela. Sendo que a gente vive num país que é teoricamente laico, onde cada um pode professar aí a fé que quiser, né, desde que não faça mal para ninguém, o que não foi o caso deles, não fizeram mal para ninguém. Né, o cara criou uma história ali maluca por conta da religião que ele tinha também, e acabou acontecendo toda essa história muito triste. Nessa entrevista ele cita também que o advogado responsável pelo caso dele, né, chamado Marco Alfredo Meigia, lançou um livro chamado Operação Revelação, o caso bruxo. Esse livro está disponível na Amazon, lá vou deixar o link aqui para quem estiver interessado. E é um livro muito interessante, que o subtítulo do livro é O Maior Erro Histórico de um Delegado no Brasil. E ele deixa ali tipo registrado, né, tudo que não deve ser feito num processo investigativo. Como se fosse um manual do que não deve ser feito, escrito ali por um jurista também. E é bem interessante. Ele disse que ele teve uma pressa em lançar esse livro porque ele estava sendo acusado de, por exemplo, morria uma criança, desaparecia uma criança, encontrava o corpo de uma criança ali próximo onde ele estava, já todo mundo ia em cima dele, sabe? E ele disse que estava tendo até problemas ali com facções de pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos. Então o lançamento desse livro pelo advogado dele foi uma espécie de uma tentativa de ter um salvo-conduto para retornar à vida dele, né, da maneira que era antes de acontecer todas essas falsas acusações. E o caso ainda está aberto, né, como eu disse anteriormente.
teve esse atraso no processo ali administrativo que o Moacir Firmino está sofrendo por conta da morte dos Paulo Sérgio Lemen, que não sabemos se é uma coincidência ou não, enfim, um acaso do destino, né? Mas eu sei que joga mais água nesse feijão aí, né? Então pode ser que futuramente tenhamos aí mais atualizações sobre esse caso. Eu quero agradecer você que ficou ouvindo aqui até esse momento. Muito obrigado por acompanhar a gente, muito obrigado por acompanhar o Serialcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele quase que não sai no dia, porque deu um trabalho danado essa pesquisa. A edição também, eu tentei fazer aqui uma ediçãozinha aqui mais interessante para vocês. Depois vocês deixem feedback lá, que vocês acharam dessas mudanças aí e tal. Quero pedir também para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, @serialcastpodcast lá no Instagram, no Facebook também, @serialcastpodcast. Tem o nosso Twitter, que é o @cast_serial, e temos o nosso canal no YouTube, que tá muito legal, dando trabalho danado, mas tá ficando maravilhoso do jeito que eu queria, assim. Estamos quase chegando lá. Quer dizer, acho que nunca vou chegar lá, vou sempre querer fazer melhor, assim, tal, para vocês. Mas, assim, eu tô com uma qualidade agradável e razoável até. Então, se vocês puderem dar essa força, se inscrevendo no canal lá e tal, conhecendo tudo, vai ser muito importante. Eu agradeço mais uma vez você que ficou até aqui. Tenha um excelente domingo e uma excelente semana também. A gente se vê no próximo domingo com um novo episódio de Serialcast.